do dinheiro, né, que corrompe, era poupado, e assim, mais ou menos, o corrompido. Nós tornamos claro a relação entre corruptor, corrompido, a relação é criminosa e ponto. Tinha uma tipificação, mas ela não era clara. Ela permitia que se saísse pela lateral. A segunda questão era a delação premiada. A delação premiada, eu assinei a lei de delação premiada. Agora, a lei de delação premiada, ela tinha de ser regulamentada. Por quê? Porque você não pode distorcer a delação premiada. Nos Estados Unidos, por exemplo, da onde nós copiamos a lei, não é aceita delação premiada de réu preso, pelo risco que tem o réu de ser chantageado. No Brasil, você tem um problema sério hoje. É que tem 2 processos quando há a delação premiada. Pode haver redução de pena? Pode haver até perdão. Teria de discutir as condições pelas quais se aceita a delação. Preso não faz delação. O solto faz delação. A segunda questão, que é mais grave, é que não é possível negociar o dinheiro. Então, tem gente que delata, por exemplo, tinha 60 milhões, sai com 30. Isso é extremamente perigoso, porque, na verdade, você cria uma espécie de mercado da delação. E eu quero dizer que este processo era para nos atingir. É engraçado utilizar o que nós fizemos para nos atingir, tá certo? Então focaram no PT e no Lula. Obviamente tentaram focar em mim, não levaram. E aí, o que fizeram? Fizeram o seguinte: continuaram as investigações. Chegaram em quem? Chegaram no atual presidente legítimo gravado dentro do Jaburu. Chegaram às malas. Chegaram ao apartamento cheio de dinheiro. Chegaram em contas no exterior. Pergunta, o Lula tem contas no exterior? Já viraram tudo quanto foi paraíso fiscal. Não tem. Eu tenho conta no exterior? Não tem. Eu tenho mala de dinheiro? Não tem. Eu tenho. Ou o Lula tem mala de dinheiro? Não tem. Tem um apartamento cheio com 51 bilhões de reais, é dinheiro que não acaba mais. Não tem. Do que então nós somos acusados? O Lula é acusado de um não crime. Por que eu afirmo não é a ausência de provas que é o processo do Lula? Se falar em processo que é ausência de provas, é um absurdo que se comete contra ele. O processo do Lula é o seguinte: é um apartamento triplex que é numa praia chamada Guarujá, um apartamento que ele teria recebido em troca de algum benefício que ele deu à empresa. Ora, o apartamento não é dele, não está no nome dele, o apartamento não está em nome dele, não, ele nunca morou lá no apartamento. E o apartamento, você podia falar, não, mas pode ter o que nós chamamos no Brasil de laranja, ou seja, uma pessoa que bota o seu nome, mas o apartamento é do outro. Então, há essa possibilidade no caso do Lula? Não há. Por que não há? Porque ao longo do processo se descobriu uma coisa muito interessante. Este apartamento tinha sido dado pela OAS, a empresa acusada, de ter sido... Descobriu-se que ele está dado como garantia de uma operação que ela contratou com a Caixa Econômica. Ela não pagou a operação. Isso é o segundo momento. Uma juíza foi lá, pegou o apartamento e leiloou.
E aí saiu no jornal, deve ter umas 2 semanas ou 3, o seguinte: ninguém dá lance pelo apartamento. Então, como é que pode ser do Lula um apartamento que é dado em garantia para uma operação financeira de um banco e que uma juíza manda leiloar? Bom, mas aí podia ser que tinha alguma coisa que a gente não estava vendo, não é isso? Porque onde há fumaça há fogo. Alguma coisa ele fez no governo. Aí você chega a uma pergunta da defesa para o juiz. Qual foi o ato? Chama-se ato de ofício. A gente pode chamar ato do príncipe, no sentido tradicional do direito comercial. Que cometeu. O juiz responde: um ato indeterminado. Ato indeterminado para um apartamento que dá dado em garantia para uma operação bancária, aí você condena ele a 9 anos e depois aumenta a pena para 12 em um mês. Alguém poderia dizer que para mim é porque não gostam dele. Eu diria, não é uma questão muito pessoal desse tipo, porque ele é muito simpático. Mas completo e digo para vocês, é por causa daquilo que eu disse, o golpe foi derrotado politicamente. Qualquer processo tem de se reproduzir.